O ator Gene Hackman e sua esposa Betsy Arakawa. O casal, junto com o cachorro, foram encontrados mortos em sua casa no Novo México esta semana por um trabalhador de manutenção. Poucos eventos capturaram a imaginação de Hollywood, como o enigmático falecimento do ator vencedor do Oscar Gene Hackman e sua esposa Betsy. Embora seu nome tenha uma vez comandado respeito em toda a indústria, a descoberta de seus corpos, seguida por uma inquietante operação do FBI, atiçou as chamas da curiosidade muito além do típico fofoca de celebridades. No coração desta história em desenvolvimento está um corredor enterrado serpenteando profundamente sob a terra. Uma construção estranha que levantou perguntas que ninguém parece capaz de responder. Que atividades clandestinas ocorreram dentro dessas paredes subterrâneas? Alguém arquitetou o destino final dos Hackman para proteger um segredo que toca o núcleo do poder e influência em Tinseltown. Vamos explorar os aspectos mais obscuros dessa história surpreendente, desvendando camada após camada de mistério para vislumbrar uma verdade que poderia abalar os próprios alicerces do folclore de Hollywood. Uma morte que sacudiu o mundo. Em uma manhã fria de fevereiro, precisamente às 11 horas no dia 26 de 2025, as autoridades foram alertadas sobre o inimaginável. Gene Hackman, o lendário ator cujo nome outrora evocava honra e admiração, foi encontrado morto em circunstâncias tão misteriosas quanto foram trágico. Os detalhes de sua morte, assim como a de sua esposa, Betsy, se espalharam rapidamente por estações de notícias e plataformas online. Logo, a história ganhou vida própria, evoluindo para uma teia de enigmas e conspirações que deixaram o público perplexo. Quando os agentes do FBI chegaram à propriedade de $4 milhões de Hackman em Santa Fé, Novo México, a maioria esperava uma busca direta para confirmar ou refutar simples suspeitas em torno de sua morte. O que encontraram, em vez disso, foi algo saído de um thriller cinematográfico. A mansão parecia impecável demais, arrumada com cuidado excessivo. Sinais sutis, mas reveladores. Um sofá movido apenas alguns centímetros fora do lugar. Marcas de fricção no chão e cantos empoeirados inesperadamente limpos. Sugeriu uma narrativa mais complicada do que qualquer falecimento acidental ou uma emergência médica direta. No momento em que as autoridades federais percorreram a propriedade, suas suspeitas apenas se intensificaram. Portas que pareciam comuns à primeira vista tinham mecanismos de tranca ocultos. Alarmes haviam sido adulterados ou desligados completamente. Os móveis foram movidos de formas que sugeriam entrada forçada ou busca frenética. Os sussurros começaram. Talvez houvesse algo aqui que Hackman, ou outra pessoa, quisesse desesperadamente manter oculto. Sob o brilho e a majestade da área principal de convivência do ator, agentes do FBI encontraram um segredo perturbador, uma passagem secreta posicionada atrás de uma estante em sua vasta biblioteca. Isso não era apenas um cômodo oculto para armazenar memorabilia pessoal. Em vez disso, ele descia até as profundezas da propriedade, espiralando como um labirinto. Para os investigadores, a presença desse acesso oculto tornou-se um enigma. Por que investir em um segredo tão elaborado? O que poderia estar no final daquela sinuosa corredor, desenterrando o inesperado? Grande parte da especulação sobre os últimos dias dos Hackmans gira em torno de uma questão principal. O que havia de tão significativo sobre a propriedade que poderia ter justificado um assassinato? Ou, no mínimo, uma ocultação de grandes proporções? Em meio às caixas empilhadas sob a fundação da mansão, agentes descobriram uma variedade bizarra de itens. Fotografias frágeis amareladas pelo tempo mostravam indivíduos desconhecidos em encontros clandestinos, câmaras enfumaçadas e locais inacessíveis. Nenhum dos rostos nessas fotos correspondia a qualquer estrela ou figura pública reconhecida. Hoje, suas modas faziam referência a décadas passadas, se não ainda mais cedo. A atmosfera geral nessas imagens parecia perturbadoramente íntima, como se cada foto tivesse capturado confissões que ninguém jamais teve a intenção de ver. Espalhados ao redor dessas fotos, havia diários arcaicos amarrados com laços de couro quebradiços. As anotações rabiscadas dentro deles falavam de eventos que o mundo moderno quase esqueceu ou descartou como mitos. Quando certas frases podiam ser decifradas, as palavras sugeriam narrativas envolvendo manipulações nos bastidores, fossem elas corporativas, governamentais ou até grupos sombrios, operando entre linhas oficiais. A natureza desses registros lançou um brilho inquietante sobre todo o fiasco, deixando todos a pensar se o ator havia tropeçado ou herdado um repositório de segredos que pessoas poderosas fariam de tudo para manter escondido. Ainda assim, a maior surpresa não se limitava a fotos antigas e diários. Agentes do FBI também encontraram uma série intrigante de instrumentos de metal que exalavam simultaneamente antiguidade e complexidade. Alguns pareciam ter sido feitos com uma habilidade séculos à frente da era a que pareciam se referir,
Engrenagens dentro dessas engenhocas parecem sofisticadas demais para se alinhar com qualquer linha do tempo conhecida. Seriam esses artefatos simplesmente uma coleção excêntrica? Ou tinham uma função mais sombria, como espionagem, infiltração? Ou pior, nas paredes, esculpidos na pedra fria, havia emblemas misteriosos e irreconhecíveis para qualquer observador casual. Esses símbolos variam de algo semelhante à alquimia medieval a padrões geométricos que lembram engenharia avançada ou mapas estelares. Em perplexidade silenciosa, os agentes documentaram cada estranho sinal, plenamente cientes de que o significado por trás dessas inscrições pode exigir a expertise de criptógrafos, historiadores e possivelmente até de especialistas em campos mais arcanos. O choque final neste panorama subterrâneo foi uma volumosa porta de ferro coberta por ferrugem, sem maçaneta ou mecanismo visível para abri-la. Embutida profundamente dentro da propriedade, a porta irradiava uma atmosfera de pressentimento. Relatórios indicam que nenhum dos agentes presentes discutiria o que havia além dela, e o FBI se recusou categoricamente a esclarecer o assunto em qualquer comunicado oficial à imprensa. Presença. A presença da porta, por si só, tem levado os observadores a hipotetizar sobre túneis labirínticos, laboratórios ocultos ou até mesmo conspirações de alto nível que podem alterar os entendimentos convencionais da história moderna. Reflexões sobre um estilo de vida secreto. Gene Hackman, antes disso, era reverenciado por incontáveis atuações na tela. Seus papéis eram aclamados, suas empreitadas filantrópicas elogiadas e suas entrevistas mostravam um homem marcado por gravidade e charme. Mas sob essa imagem pública cuidadosamente curada, sinais de excentricidades persistiam. Sinais de que talvez, em seus anos finais, ele estivesse envolvido em algo muito mais arcano. A mansão que Hackman chamava de lar não era uma residência comum dos ricos e famosos. Situada em uma densa floresta que impedia a passagem de curiosos, ostentava protocolos de segurança semelhantes aos de um fortaleza. Guardas treinados patrulhavam seu perímetro, suplementados por um labirinto de sensores de movimento, imagens térmicas e vigilância ininterrupta de câmeras de segurança. Dizia-se que a equipe assinava acordos de confidencialidade rígidos, impedindo-os de discutir até mesmo os detalhes mais mundanos do reino pessoal de Hackman. E, compreensivelmente, os rumores locais o pintavam como um eremita com potencialmente algo a esconder. Dentro das paredes da propriedade, podia-se testemunhar uma demonstração impressionante de riqueza e histórica reverência. Telas inestimáveis de mestres reverenciados embelezavam os salões. Mobiliário luxuoso, que outrora pertencia a aristocratas europeus, inspirava tanto admiração quanto intimidação. Os jardins exuberantes abrigam flora tão exótica que botânicos as consideram raridades raramente encontradas fora de conservatórios especializados. Ainda assim, por mais requintado que tudo parecesse, cada indulgência parecia ofuscada por uma corrente de segredo. Cada portão, porta e passagem parecia parte de um projeto maior destinado a ocultar algo monumental. De fato, lendas locais afirmavam que a propriedade poderia estar sobre fundações mais antigas do que o próprio edifício, possivelmente remontando a tempos de comércio clandestino ou guerras. Dizia-se que essas passagens antigas tinham sido seladas apenas para Hackman as redescobrir e reformar. Onde outros poderiam ver apenas rumores, o sistema de túneis recentemente descoberto dava alguma credibilidade a essas histórias sussurradas. Tempo e tragédia. O falecimento chocante de Gene Hackman e sua esposa foi peculiar desde o início. Declarações oficiais ofereceram poucos detalhes, mencionando apenas um incidente perturbador que justificava uma investigação mais aprofundada. O público ficou inquieto e os fóruns na internet explodiram com teorias. Algumas racionais, outras beirando a paranoia. Como um dos ícones imponentes de Hollywood, aparentemente vivendo uma aposentadoria reclusa, poderia acabar envolvido em um cenário tão arrepiante que parecia o enredo de um filme noir sombrio. Vizinhos relataram avistamentos incomuns nos dias que antecederam a tragédia. SUVs pretos parados perto da propriedade no meio da noite. Visitantes não identificados entrando com grandes contêineres sem identificação e o zumbido constante de máquinas em algum lugar subterrâneo. Ainda mais estranhas eram as referências esporádicas que Hackman fazia de passagem, aludindo vagamente a verdades que o público não estava preparado para encarar. Em retrospecto, essas dicas crípticas podem ter prenunciado seu destino. Em quase todos os casos de alto perfil, os investigadores fornecem atualizações periódicas. Aqui, no entanto, persiste um silêncio assustador. A recusa do FBI em comentar sobre descobertas essenciais alimentou especulações incessantes sobre um acobertamento. Alguns repórteres afirmam ter vislumbrado documentos oficiais que mencionam conexões com órgãos governamentais, contratantes de inteligência privada ou até sociedades clandestinas, que supostamente influenciam eventos globais. Embora tais afirmações permaneçam não comprovadas,
o silêncio das autoridades oficiais apenas alimenta as chamas da especulação. Será que os Hackmans descobriram algo poderoso demais para ser divulgado ao público? Tentaram chantagear as pessoas erradas? Ou foram danos colaterais em um tabuleiro de xadrez maior de alianças ocultas? Para muitos observadores, essas questões permanecem na vanguarda, ofuscando a típica tristeza que acompanha a morte de uma celebridade. Para onde leva o túnel? Depois da descoberta inicial de uma escada oculta que descia para a escuridão, os investigadores usaram radar de penetração no solo e outros métodos avançados para mapear as seções subterrâneas. As primeiras leituras indicaram que o corredor descoberto era apenas parte de um labirinto, torcendo-se e virando sob as terras da propriedade. Se estiver correto, a extensão pode ser massiva, possivelmente ligando outros locais significativos na região. Alguns relatos não verificados de arquivos locais mencionam rotas secretas usadas para transferências clandestinas de mercadorias, substâncias ilícitas ou até mesmo reuniões secretas que datam do início dos anos 1900. Quando historiadores e geólogos foram envolvidos na discussão, determinou-se que os suportes e materiais de reforço neste túnel eram um pouco mais avançados do que se esperaria de passagens de contrabando mais antigas. Isso levou à especulação sobre reformas modernas. Hackman foi pessoalmente responsável por melhorá-las? Ou ele era apenas o último de uma série de proprietários que reconheceram seu valor para entradas e saídas furtivas? Túneis não são exatamente sem precedentes em residências luxuosas. Ao longo dos séculos, figuras políticas, aristocratas e outras pessoas poderosas mantiveram corredores ocultos para garantir sua segurança. Às vezes, essas passagens secretas serviam como rotas de fuga em regimes tumultuados ou como condutos discretos para ligações românticas ou ilegais. Gangsters da era da proibição frequentemente criavam estruturas subterrâneas sofisticadas para esconder bebidas alcoólicas ou conduzir negócios no mercado negro longe de olhares curiosos. Os quartos escondidos e seus conteúdos assombrados. Aventurando-se mais fundo na penumbra, os investigadores encontraram espaços de transição que saíam do túnel principal. Algumas câmaras pareciam mais mundanas. Áreas de armazenamento cheias de caixas indistintas de produtos enlatados ou garrafas de água, possivelmente suprimentos de emergência para uso em situações de crise. Outras, no entanto, pareciam laboratórios de décadas atrás. Instrumentos enferrujados e engenhocas inacabadas com fios meio enrolados estavam espalhados. Mesas. Contêineres químicos empilhados nos cantos tinham rótulos desbotados referindo-se a compostos desconhecidos para o dia a dia. Ciência. Dentro dessas alcovas, telefones antigos, quebrados, mas ainda contendo fragmentos de dados, estavam descobertos. Alguns tinham rascunhos de textos não enviados, que desapareceram em código. Técnicos hipotetizam que essas mensagens podem ter sido configuradas para transmitir a destinatários não revelados. Se for o caso, então alguém dentro deste labirinto oculto pretendia comunicar ou soar um alarme, apenas para ser impedido no último momento. Diários espalhados, escondidos em cantos, como se abandonados às pressas, contam fragmentos de uma narrativa mais ampla. Um caderno surrado apresentava uma caligrafia frenética, descrevendo visitantes secretos na propriedade, indivíduos que chegavam com materiais confidenciais ou participavam de reuniões discretas à meia-noite. Outro diário relatava palavras frenéticas sobre um experimento que atingiu uma crise inesperada, embora nomes e detalhes estivessem tão rabiscados que identificar os participantes seria quase impossível. Igualmente perturbadoras eram as notas que faziam referência a testes em humanos ou transações clandestinas, tecendo uma tapeçaria de suspeitas sobre o que pode ter ocorrido nesses recintos subterrâneos. Seriam essas anotações crípticas fruto de uma imaginação descontrolada? Ou apontam para realidades inquietantes escondidas atrás de portas polidas? Quanto mais os investigadores se aprofundavam, mais reconheciam que cada artefato descoberto aprofundava o enigma. Ecos da comunidade. Os residentes de Santa Fé, especialmente aqueles que moram a uma distância considerável da propriedade de Hackman, normalmente percebem o ator como uma espécie de eremita. No entanto, histórias intrigantes ocasionalmente surgiam. Alguns vizinhos lembram-se de ver caminhões sem marcas chegando depois da meia-noite, com as luzes apagadas, como se coreografados para evitar a tensão. Outros falavam de ouvir ruídos mecânicos e zumbidos emanando do subsolo, especialmente em noites quando a lua estava ausente do céu. Tais relatos, outrora fofocas triviais, agora parecem ter mais significado. As pessoas estão reavaliando comentários casuais que Hackman supostamente fez em pequenas reuniões sociais na cidade. Murmúrios de coisas acontecendo abaixo de nós. Ou realidades que ninguém quer confrontar. O ator tentou avisar os conhecidos de maneira sutil? Ou estava apenas alimentando os rumores, encantado por seus próprios segredos? Vários empreiteiros que supostamente trabalharam nas renovações da propriedade na última década permanecem desaparecidos. Ou pelo menos é o que sugere a conversa local.
Embora seja totalmente possível que eles simplesmente tenham seguido para novas oportunidades, rumores circulam sobre desaparecimentos misteriosos. Membros da família de alguns desses indivíduos lembram deles mencionando instruções peculiares para expansões de construção, ou protocolos discretos que os proibiam de discutir suas atividades no local de trabalho. Os medos da comunidade mais ampla e o silêncio contínuo do FBI. No reino digital, o caso Hackman tornou-se um ponto focal para a especulação. Fóruns de discussão sobre conspirações e plataformas de vídeo transbordam com hipóteses elaboradas. Alguns detetives de teclado acreditam que o túnel se conecta a uma rede clandestina e nacional, usada pela elite para operações secretas. Transporte. Outros propõem que o complexo subterrâneo abrigava estudos avançados, talvez experimentando manipulação de energia ou engenharia genética. Os mais moderados retrucam que essas ideias são exageradas, atribuindo tudo a uma paranoia de milionários excêntricos. Ainda assim, um tema consistente nas redes sociais é a frustração. Por que as autoridades não falam mais claramente sobre o que descobriram? Cada dia que passa sem respostas apenas amplifica a suspeita de que algo genuinamente monumental está em jogo. Algo que poderia reformular o entendimento público sobre segredos que os influentes preferem manter ocultos. Desde o início, as autoridades policiais asseguraram à mídia que todas as evidências da propriedade Hackman seriam tratadas com diligência e transparência. Essa promessa praticamente não resultou em nada. A única declaração oficial é uma breve confirmação de que a investigação continua em andamento. A ausência de conferências de imprensa detalhadas, acompanhada pela recusa de permitir repórteres independentes no local, alimentou ainda mais a indignação e o pensamento conspiratório. Jornalistas experientes, familiarizados com investigações de grande escala, interpretam este silêncio de várias maneiras. Poderia ser um procedimento normal para um caso de alto perfil. Alternativamente, poderia indicar o envolvimento de informações muito sensíveis para divulgação pública. Talvez o envolvimento de agências de inteligência ou corporações transnacionais cujos interesses possam ser ameaçados pela exposição. A lista de possibilidades é interminável e só se torna mais labiríntica a cada dia que novas evidências são retidas. Foto do assinante. Um conto aterrorizante. Um rumor viral que surgiu durante o auge da febre de Hackman contava uma cena arrepiante. Enquanto vasculhava a propriedade, um agente do FBI aparentemente tropeçou em uma escotilha escondida no chão, somente para descobrir um corredor perturbador repleto de restos esqueléticos. Os detalhes macabros incluíam sangue seco manchando as paredes e o chão, cadáveres irreconhecíveis se decompondo no ar úmido. Embora nenhuma organização noticiosa credível tenha confirmado tal descoberta macabra, a popularidade do conto disparou online, cativando um público em massa já fascinado por cada novo desenvolvimento. Eram essas histórias distorcidas produto de indivíduos ansiosos para explorar a mania em benefício próprio? Ou refletem genuinamente um elemento de verdade oculto até das fontes oficiais? A ideia de um esconderijo subterrâneo de um serial killer despertava as curiosidades mais sombrias do público. Mas por ora, permanece um boato não verificado, embora insista em não desaparecer. Capítulo 10. Uma tapeçaria de peças de quebra-cabeça divergentes. Neste estágio da investigação, estamos diante de um quebra-cabeça imponente cujos fragmentos se recusam a formar uma imagem clara. A morte de Gene Hackman e sua esposa permanece oficialmente descrita como suspeita, mas sem uma causa oficial fornecida. A descoberta do corredor subterrâneo, repleto de maquinário arcaico, textos enigmáticos e artefatos intrigantes, gerou mais perguntas do que alguém pode responder com confiança. Por onde se começa a desvendar o labirinto de registros meio ocultos? Trabalhadores desaparecidos, visitantes anônimos e salas seguras repletas de substâncias desconhecidas. Peritos forenses digitais concentraram-se nos telefones danificados encontrados entre a bagunça sob a propriedade. Recuperar dados de dispositivos comprometidos por umidade, corrosão ou danos físicos não é tarefa fácil. Ainda assim, fragmentos de mensagens de texto, registros de chamadas e dados de localização podem ainda fornecer informações valiosas. A esperança é que isso conecte nomes ou números de telefone a figuras reconhecidas, luminares de Hollywood, magnatas corporativos ou até mesmo membros de agências governamentais. A especulação é abundante de que certos registros de chamadas podem apontar para reuniões clandestinas ou talvez um círculo secreto que financiou as expansões da propriedade. Se o labirinto tivesse sido utilizado para negócios secretos, transações de mercado negro ou projetos de pesquisa encobertos, as pegadas digitais poderiam finalmente trazer clareza.
Simultaneamente, historiadores estão examinando camadas de arquivos regionais em busca de referências a edifícios antigos ou expansões que correspondam à localização aproximada da propriedade. Alguns rumores sugerem que, durante uma era de proibição, os donos originais da casa estavam envolvidos no transporte de bebidas espirituosas de contrabando. Outros destacam lendas locais que descrevem antigos caminhos de contrabandistas que percorrem milhas no subsolo. Uma teoria mais ampla, mas menos convencional, sugere que estes túneis podem remontar há séculos a sociedades secretas que praticavam rituais esotéricos. A presença repetida de símbolos arcanos nas paredes dos túneis reforça tal especulação, embora não exista consenso sobre a sua origem. Reverberações de uma obsessão secreta. Por todas as aparências externas, Gene Hackman era um artista dedicado, que se aposentou de uma carreira prolífica para desfrutar da serenidade. No entanto, um olhar mais profundo sugere que ele estava longe de estar ocioso. O labirinto sob sua mansão, as entradas crípticas em diários antigos e as medidas de segurança avançadas em sua casa indicam uma vida em meio paranoica, ou talvez de cautela bem fundamentada. Será que Hackman se deparou com algo tão imenso, talvez evidências de irregularidades, por setores influentes, que se viu acuado? Se for assim, o labirinto pode ter servido tanto como santuário quanto como cela. Um homem com recursos financeiros poderia ter construído uma fortaleza subterrânea para garantir seu silêncio ou orquestrar movimentações nas sombras. Alternativamente, ele pode ter herdado toda a rede de câmaras subterrâneas quando comprou a propriedade, gradualmente desvendando seus segredos tarde demais para perceber o perigo que implicava. Os investigadores continuam a analisar os diários encontrados no local, embora muitas entradas sejam ilegíveis ou codificadas. Uma aura de mania permeia certas páginas, com palavras rabiscadas umas sobre as outras. Linhas como "eles estão sempre observando" e "a verdade nos devorará a todos" parecem sinalizar uma pessoa tomada pelo terror, ou revelação, ou talvez ambos. Alguns especialistas consideram que Hackman poderia estar lutando contra o estresse mental, possivelmente desenvolvendo uma obsessão por mistérios de séculos atrás ou conspirações de inteligência. Então, novamente, a presença de medidas de segurança de última geração e um sigilo extraordinário pode indicar que seu temor estava fundamentado em algo profundamente real. Decodificando os símbolos estranhos. Em resposta aos símbolos gravados nas paredes subterrâneas, especialistas em criptografia foram recrutados para decifrar um potencial código ou linguagem. Alguns hipotetizam uma fusão de notações alquímicas antigas com cifras obscuras usadas por agências de inteligência, enquanto outros propõem uma dimensão extraterrestre ou espiritual para a escrita, embora tais alegações geralmente recebam ceticismo dos analistas profissionais. Seja qual for o significado dos símbolos, eles sugerem um princípio orientador por trás da criação do túnel, seja ele a busca do conhecimento oculto ou a proteção de segredos poderosos. Até a geometria de certos símbolos implica matemática avançada ou referências a cartas estelares, provocando teorias selvagens sobre alianças alienígenas ou transdimensionais. Comunicação. Naturalmente, nenhuma dessas alegações foi substanciada, mas o enigma permanece sem solução. Motivos circulares no chão do túnel, percebidos quando vistos de cima, se assemelham muito a mapas estelares traçando constelações ou alinhamentos planetários. Um padrão decifrado por um consultor astrofísico alinhou-se com um evento lunar significativo décadas antes. Poderia essa data marcar um momento crucial na história dessas câmaras? Uma noite de reuniões ocultas ou o início de alguma operação sigilosa? A complexidade é assombrosa, deixando até os investigadores experientes repletos de enigmas. Rumores de extensos sistemas subterrâneos. Evidentemente, alguns historiadores locais suspeitam que o corredor sob a propriedade de Hackman possa representar uma pequena fração de um enorme sistema subterrâneo entrelaçado sob Santa Fé. Registros da década de 1920 mencionam celas ou cavernas ocultas utilizadas por contrabandistas, mas a extensão exata dessas passagens nunca foi confirmado. A possibilidade de que o labirinto de Hackman se conecte a canais mais antigos e esquecidos fez com que as autoridades locais considerassem uma escavação mais ampla, algo que exigiria recursos significativos e a disposição para desenterrar verdades que muitos podem achar perturbador. Passagens ocultas costumam andar de mãos dadas com bunkers privados ou quartos seguros, especialmente em tempos incertos. Pessoas de alto perfil os constroem para evacuações rápidas ou como proteção contra sequestros. Se a propriedade de Hackman foi expandida sobre um sistema existente, talvez essas expansões fossem para servir como uma fortaleza pessoal. Mas por que símbolos tão enigmáticos? E por que selar equipamentos antigos e fotos naquelas caixas empoeiradas? Será que Hackman herdou segredos?
Ou ele se comprometeu com um projeto de pesquisa clandestino que avançou em território não aprovado pelas autoridades convencionais? A descoberta desconcertante de artefatos estranhos. Entre os itens mais perplexos catalogados pelos investigadores estavam pequenos frascos de vidro que continham fluidos incolores ou levemente tingidos. Alguns estavam ainda lacrados, com o conteúdo impecavelmente preservado, enquanto outros mostravam sinais de violação. Os especialistas em química ainda não divulgaram nenhuma declaração conclusiva sobre essas substâncias. A especulação imediata sugere desde novos produtos farmacêuticos até contrabando ilegal. No entanto, a presença de parafernália arcaica entre esses frascos leva certas pessoas a questionar se esses fluidos têm um propósito mais profundo e potencialmente mais perturbador. Dadas as referências a ensaios experimentais extraídas de jornais dispersos, surge uma possibilidade sombria. Talvez esses frascos estivessem ligados a um experimento confidencial. Se assim for, os participantes se voluntariaram ou foram coagidos. O labirinto da propriedade era um laboratório oculto para pesquisas demasiado audaciosas para serem realizadas à vista do público? Tragicamente, os próprios Hackmans poderiam ter se tornado vítimas de um experimento que deu terrivelmente errado? Capítulo 14. As questões persistentes. Ao concluir qualquer investigação legítima, geralmente descobrimos um motivo. Estaria Gene Hackman protegendo essas revelações para ganho pessoal ou como responsabilidade moral de mantê-las longe de mãos irresponsáveis? Poderia uma organização de alcance global ameaçá-lo ao silêncio? Se sim, quem lucraria ao carregar o conhecimento do labirinto, seus relíquias e as mensagens criptografadas rabiscadas em suas paredes? Céticos argumentam que poderíamos estar testemunhando uma reação exagerada em grande escala, um derramamento de mitos alimentados pela internet, ofuscando uma explicação mais simples. Talvez os túneis tenham sido instalados para a privacidade, e os itens incomuns pertençam a um colecionador excêntrico. Talvez as mortes infelizes do casal não tivessem nenhuma conexão com essas curiosidades subterrâneas. No entanto, o silêncio persistente das autoridades e a abundância de evidências bizarras sugerem o contrário. Se este fosse meramente o passatempo ocioso de um milionário entediado, não teria o FBI já oferecido uma declaração direta? Persistente aura da mansão. Com a fita policial tremulando ao redor do perímetro da propriedade, a propriedade assumiu uma aura quase mítica. Turistas e detetives amadores ocasionalmente se reúnem junto aos portões, tentando captar vislumbres de algo suspeito. Dizem os rumores que em noites de luar, silhuetas se movem atrás das janelas da mansão, embora as autoridades insistam que o local está trancado. Alguns chegam a afirmar que ouviram gemidos espectrais ou o barulho de engrenagens vindos do subterrâneo, embora tais afirmações permaneçam não comprovadas. Para os residentes de Santa Fé, a outrora pacífica região está agora ofuscada por uma narrativa perturbadora que se estende muito além do típico fascínio de um vizinho famoso. Muitos estão divididos entre a curiosidade e a inquietação. Com o tempo, os negócios locais prosperaram com investigadores paranormais, equipes de documentários e exploradores aventureiros, na esperança de desenterrar verdades ocultadas das massas. O que está por vir? A cada dia que passa, o apetite da mídia por novas pistas cresce e a paciência do público diminui. Investigadores, restringidos pela divulgação limitada e pela natureza intangível das provas, continuam em segredo contido. Pessoas em toda parte levantam uma pergunta óbvia. Será que a descoberta do labirinto e o enigmático tesouro que ele guarda algum dia virá à tona? Ou todo este assunto está destinado a se tornar mais uma nota de rodapé, meio esquecida, ofuscada pela especulação, perdida ou escondida das análises oficiais? Observadores otimistas se apegam à ideia de que um vazamento revolucionário ou a confissão de um insider possa, um dia, atravessar o sigilo, iluminando os fatos. Eles imaginam um cenário em que o público finalmente tenha uma visão não censurada sobre a origem do labirinto, o significado daqueles símbolos enigmáticos e a razão para o fim prematuro dos Hackman. Se esse dia chegar, as repercussões poderão ser imensas, mudando fundamentalmente como interpretamos tudo, desde sociedades secretas até encobrimentos governamentais. Será que Hackman era um guardião involuntário de segredos comprometedores? Ou será que ele conscientemente trilhou um caminho perigoso, cortejando as próprias forças que podem ter orquestrado sua morte? Apenas o tempo e os esforços persistentes daqueles que se recusam a deixar a história morrer podem juntar uma resposta. Por agora, a propriedade permanece silenciosa. Um testemunho arquitetônico de um enigma que se recusa a ceder. Sob seus gramados bem cuidados e fachadas impecáveis, existe um mundo subterrâneo que ainda guarda sombras de verdades, artefatos semi-enterrados e sussurros arrepiantes.
esperando pelo dia em que alguém os trará finalmente à tona.